Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Chegamos em Êxodo, capítulo 23, versos 10, 11, 12 e 13, tá ok? Vamos lá. 6 anos semearás a tua terra e recolherá os seus frutos. Olha aí, preste atenção no que Deus está dizendo. Você pode semear durante 6 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou? Mas ele fala, porém, no 7º ano, deixarás descansar. A terra precisa descansar. Olha que coisa chique. E Deus já tinha falado, minha é a terra e toda a sua plenitude. Então a terra pertence a Deus. Então Deus está dando uma ordem para o homem seguinte. Você pode usar a terra durante 6 anos, mas você tem que deixar ela descansar, ela recompor, ela rejuvenescer, ela se fortalecer durante 1 ano. No 7º ano. Isso aponta para o sábado, você vai ver evidentemente que o sábado está logo na sequência. E ele fala assim, e não o cultivarás para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Continuando, fala, 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento. Olha, Deus está cuidando não só da terra, não só das pessoas, mas também até dos animais, né? Para que descanse o seu boi e o seu jumento, para que tome alento o filho da sua serva e o forasteiro. Vamos lá. Eu vou ler o próximo verso depois. Primeiro eu quero trabalhar essa questão do ano sabático aqui, que seria o ano de descanso. E você viu que ele está intimamente conectado também com os 7 dias. Da mesma forma que Deus fala para você trabalhar 6 dias e descansar 1, a mesma coisa acontecia com a questão da terra. A terra você pode trabalhar nela 6 anos e deixar 1 ano para ela descansar, tá ok? Então, esse princípio aí fazia com que a terra trabalhasse de maneira adequada para nós. Hoje, o que acontece? Vai ser colocado muita química no solo para que a terra venha produzir, mas não é esse o ideal, né? Você não está trabalhando com a terra está gemendo. Você não está trabalhando com ela da maneira correta, tá? Você está extraindo dela mais do que ela deveria fazer na sua forma natural. E, evidentemente, isso vai ter consequência. Sobre o ano do descanso, tem uma coisa maravilhosa aqui que eu queria compartilhar com você. Então fica aí, né? Eu não sei que tamanho, eu estou começando a gravar esse vídeo agora, não sei o tamanho que ele vai ficar, mas pode ter certeza que vai valer a pena você ficar aí mais alguns minutinhos. Vamos lá. De preferência até o final, né? Para você ouvir eu falar assim, ore por nós. Vamos lá. Ó, então, esse texto aqui, pequenininho, 6 anos semeará na sua terra e você vai recolher os frutos, porém no 7º ano você vai deixar ela descansar. Isso tem Levítico 25. Vamos para lá, para Levítico 25? Fala assim, disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai, lá no Horebe, lembra? Fala aos filhos de Israel dizendo a eles o seguinte, quando entrares na terra de Canaã, porque eles estavam no deserto, certo? Não tem como ficar plantando e colhendo no deserto. Por isso caía lá o maná. Quando entrares na terra que eu vos dou, porque a terra é de Deus, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Isso, a terra está guardando um sábado ao Senhor. 6 anos semearás no teu campo e 6 anos podará a tua vinha e colherás o teu fruto. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da vinha não podada, não colherás. No ano de descanso solene será para a terra. Olha que coisa interessante. Isso aqui é tão importante e foi negligenciado por Israel. E às vezes está sendo negligenciado por nós também. Eu falo como humanidade, como um todo, né? Que a gente está sufocando a terra. Vamos lá. Mas o fruto da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro, e que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o produto será por mantimento.
Então tem uma coisa aqui muito interessante quando fala sobre o ano sabático, e você vai acompanhar comigo aqui. Eu li lá Êxodo 23, agora Levítico 25, eu li do verso 1 até o verso 7, tá? Agora você vai para 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 21. O Senhor tinha falado que era para guardar o sábado da terra, ou seja, a terra tinha que guardar esse sábado ao Senhor, um ano de descanso, um ano solene ao Senhor. A terra tinha que fazer isso, mas evidentemente quem domina sobre a terra que tinha que deixar a terra fazer isso, mas não deixou. E aí o que acontece? Em 2 Crônicas 36, verso 21, fala assim que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e nós vamos ler o que Jeremias falou, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Meus irmãos, lembra quando o povo de Israel foi, o povo de Judá, né, que é a parte sul do reino dividido, foi para a Babilônia, foi para o exílio, eles foram retirados daquela terra com o propósito da terra onde eles estavam, a terra de Canaã, descansar. Por quê? Porque eles não deixaram a terra descansar. E por não ter deixado a terra descansar, Deus tira o povo de lá, agora a terra vai descansar os seus 70 anos e depois eles voltam, agora sim, vão aprender a lição para deixar a terra descansar. Então vamos lá. Então, isso está onde? 2 Crônicas 36, verso 20. Né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que Jeremias falou? Isso está em Jeremias 25, versos 11 e 12. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha aí. Aí o Senhor vai falar que depois dos 70 anos o Senhor vai devolver eles para aquele lugar. 70 anos, Jeremias falou. Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias 29, 10, ele também fala, assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então havia uma profecia por boca de Jeremias, que Deus fala pela boca dele, de que o povo de Israel iria para a Babilônia, iria ficar exilado, mas um dos grandes motivos deles irem para lá, uma das grandes iniquidades, dos grandes pecados que Israel cometeu, foi não ter deixado a terra descansar. Então a terra agora vai repousar. O profeta Daniel, tão importante quanto Jeremias, ele fala no Daniel capítulo 9 algo muito maravilhoso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, está falando dos livros da Escritura. E evidentemente, qual o livro que Daniel especificamente tirou essa informação que ele vai falar agora? O livro de Jeremias. Ele é profeta? Daniel? Sim. Ele é um homem que tem o Espírito de Deus? Sim. Ele tem revelação? Tem. Deus poderia falar diretamente com ele? Sim. Mas Deus preferiu uma coisa. Daniel foi motivado por Deus, evidentemente, a buscar, entender os livros daqueles que, olha para você ver o que é um homem de valor. Ele valorizou aqueles que vieram antes dele. Ele pegou a palavra de Jeremias e começou a trabalhar, e começou a ler, meditar, começar a compreender. E ele fala assim, Daniel 9:2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então aqui você vê que Deus fala com Jeremias que aquela terra vai ficar desolada por 70 anos. O profeta Daniel, que tinha sido levado cativo, ele descobre pelos livros de Jeremias, Deus revela a ele por esse meio, por meio da Escritura,
que 70 anos seria o período da desolação, e nós temos em 2 Crônicas 36, 20, o motivo porque a terra ficou desolada, ou seja, ficou vazia, né? E aí a terra pôde então descansar esses 70 anos. Eu espero que essa informação tenha sido legal, porque eu achei ela muito importante, por isso pedi para você esperar para compartilhar. Mas ainda, vamos voltar para Êxodo 23, verso 13, só para eu não fazer um outro vídeo só para esse aqui, né? Para esse verso, embora é um verso legal. O Senhor fala assim: em tudo que eu vos tenho dito, andai apercebidos. O que Deus tinha acabado de dizer? Em Êxodo 23, 10, 11, 12. Para a terra descansar durante um ano inteiro. Você pode trabalhar durante 6 anos, mas o 7º ano é o ano de descanso, e isso aplica também para o sábado semanal aqui no verso 12. Em tudo que eu vos tenho dito, andais apercebidos. Preste atenção. Cumpra isso direito, né? E ele continua falando: do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Deus é um marido, que ele fez uma aliança com Israel, né? Você vai ver Isaías falando assim, por exemplo, porque o teu Criador, que é Deus, é o teu marido. Então Deus é um marido que casou, e evidentemente ele foi traído logo na lua de mel, quando eles fazem um bezerro de ouro. Você sabe como que foi a trajetória de Israel, foi complicadíssima, né? Pelo menos 10 vezes eles irritaram o Senhor no deserto lá. Mas vamos lá. E o Senhor fala: nem lembre dos nomes de outros deuses. É como se você, que casou aí com o seu esposo ou sua esposa, falasse assim: eu não quero nem que você lembre do nome do seu ex. Pronto. Fechou? E aí, o Senhor está falando assim: não lembra disso. Vamos lá. Josué 23, verso 7. Eu vou ler o verso 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façam jurar, nem sirvais, nem os adoreis. Tá ok? Então, aqui você já vê Josué lembrando aquilo que Deus tinha falado para o povo de Israel por meio de Moisés. No Salmo 16, quer ver? Eu vou ler o início dele. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Salmo de Davi. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Esse é um dos grandes motivos, que às vezes as pessoas perguntam, mas esse é um dos grandes motivos de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi cometeu pecado, sim, mas tem uma coisa que Davi nunca fez, que é se prostrar diante de outros deuses, que é sequer falar o nome de outros deuses. Ele fala aqui claramente: muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ou seja, nesse ponto você vê Davi sendo alguém que ele é humano, ele fala e tudo mais, mas ele tinha uma coisa: ele não trocava Deus por outro, né? Oséias, capítulo 2, no verso 16, o Senhor fala assim: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Por várias vezes a palavra Baal, porque a palavra Baal, ela significa meu Senhor. Por várias vezes a palavra Baal foi usada para indicar o próprio Senhor mesmo. Mas aqui o Senhor está falando: não, ela não vai me chamar mais meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. O Senhor está falando: olha, não vou, vocês não vão mais falar nomes de outras divindades. Zacarias 13 fala assim, no verso 2:
Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e espírito imundo, o espírito imundo. Tá certo? Aí, o que acontece? Vamos voltar no texto. Em tudo que eu vos tenho dito, Êxodo 23, 13. Em tudo que vos tenho dito, andais apercebidos, atentos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele trata-nos como a sua esposa, a qual Ele tem aquele cuidado. E Ele não quer que a gente fica, como se diz, com um pezinho com Ele, um pezinho no mundo, né? Adorando a Deus, mas também adorando o Baal. Talvez o seu Baal não seja o Baal lá da época, seja o Mamon. O que é o Mamon? O dinheiro. Às vezes as pessoas querem conquistar um outro Deus usando o nome do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, por exemplo, em nome de Jesus eu vou conquistar mais dinheiro. Se o seu coração estiver no dinheiro, você está com o coração em uma outra divindade, que é o Mamon. Então, muitas vezes as pessoas tentam se aproximar de outros deuses usando o nome do nosso Senhor. E isso não agrada a Deus, né? Você, na verdade, não está adorando ao Deus das bênçãos, mas você passou a adorar as bênçãos de Deus. E isso é trocar Deus pelas coisas deste mundo. Então, que fique isso no seu coração para encerrar, né? Que você venha entender que aquilo que Deus te deu não pode te afastar de Deus. Se você está deixando que aquilo que Deus te deu, ou aquilo que Deus permitiu você ser, como uma pessoa estudada, ou seja o que for, se isso que Deus te deu está fazendo hoje você se afastar de Deus, porque agora você fala assim, agora que eu montei a minha empresa, agora que eu me formei, agora que eu me casei, eu não tenho mais tempo para Deus. Cuidado, você não pode colocar nada em primeiro lugar que não seja Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Deus tem que ser a primeira coisa na sua vida. Deus tem que ser a primeira coisa na sua vida. Porque aquele que amar mais o pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Que nada venha se tornar um ídolo para você. Ou seja, tudo que você colocar acima de Deus, tudo que você coloca como prioridade para depois você olhar para Deus, para depois você orar, para depois você ler a palavra, para depois você meditar no Senhor, que isso pode estar se tornando um ídolo na sua vida, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desses dois assuntos desse vídeo, né? Evidentemente eu não estou gravando para você gostar ou não, estou gravando para transmitir uma informação que eu acho preciosa. Mas eu espero que você tenha gostado, e gostado porque mesmo que, como se diz, a carapuça tenha servido, que seja para edificação, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, e não pensa você que é só para você não, quando eu estou lendo, às vezes as carapuças servem para mim e dói. É tão doloroso a gente falar assim, poxa vida, eu estava pensando que estava fazendo certo, mas só a boa intenção não é o que basta. Com boa intenção, teve um rapazinho que tocou na arca e morreu, né? Teve boas intenções que deram errado. Então, que nós venhamos não só ter boas intenções, mas ter também um coração pronto a ouvir a voz de Deus e a corrigir aquilo que a gente está fazendo errado, mesmo que seja com boa intenção, né? Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser.